Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. E eu quero convidar você a estar entrando num dos nossos grupos de devocionais. Nós temos 3 grupos, não é? Sempre tem ali várias pessoas e é um grupo mudo, onde a gente só coloca ali alguns devocionais, alguns estudos, algumas lives que nós fazemos. Se você quiser fazer parte de um grupo como esse, é só você entrar em contato conosco aí pelo WhatsApp, que está aí na tela, e você então, eu vou colocar você num grupo desses, tá bem? Muito bem. Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos, no capítulo 119, versículo 59, que diz assim: Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Sabe, é bem verdade que de vez em quando na caminhada da vida a gente tem que dar uma parada, não é? Para poder pensar, refletir bem e medir um pouco a nossa própria história, não é? A gente tem que trazer à lembrança a forma como nós estamos caminhando, os nossos últimos passos, saber se nós não demos nenhum passo errado, não tomamos nenhuma decisão equivocada, ou então entramos por algum desvio e nem percebemos. Se entramos, não é, também em um momento de crise, a gente tem que identificar essa nascente, o início da onde nós começamos a cair ou então a entrar em declínio espiritual. A gente precisa fazer isso para poder esquadrinhar o comportamento desde então, não é? Esse tipo de reflexão é bastante saudável, é terapêutico e ele pode começar tanto de trás para frente como de frente para trás, não importa. O importante é você poder vasculhar com bastante cuidado todo o momento, todo o trajeto da caminhada, não é? E aí você poder fazer a identificação aonde que a ferida foi aberta, aonde que o tropeço se deu, aonde que o desvio aconteceu. Então, para que haja cura, não basta você somente refletir, não é? Você precisa então voltar às origens, à conduta anterior que era própria e agradava a Deus, ao primeiro amor, ao padrão daquilo que as Escrituras colocou para nós como norte, não é? Tudo isso precisa fazer. Então não adianta você somente refletir, não é? Você vai ter também que tomar uma posição e assumir uma postura, vai ter que voltar a essas origens. Quando você olha o Salmo 119, você percebe que é exatamente isso que o salmista declara ter feito, não é? Eu refleti meus caminhos e voltei os meus passos, não é? Ele voltou. Dá a impressão que ele já tinha caminhado bastante e ele teve que voltar em algum ponto dessa caminhada para retomar de novo uma postura a qual ele perdeu. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu refleti muito sobre o que eu venho fazendo, sobre a minha conduta, e eu tenho que reconduzir de novo os meus passos pelos teus decretos, não é? No Novo Testamento, quando você vê a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, não é? A gente vê que Jesus, ele demonstrou nessa história o mesmo que aconteceu com o salmista aqui. Ele pegou o dinheiro de seu pai, de sua herança, foi para uma terra distante, gastou de forma desordenada e quando já não tinha mais nada para gastar, perdeu seus amigos, não tinha o que comer, foi trabalhar num chiqueiro mesmo, não é? E ali completamente abandonado, com todos os seus bens gastos em prostituição e bebidas, ele começou então a refletir, não é? É isso que o salmista fez. Ele pensou assim: puxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm comida, têm bebida e eu aqui morrendo, não é? A Bíblia fala então que o rapaz resolveu redirecionar os seus passos na direção certa, de volta para casa, não é? Sabe, na Bíblia Sagrada também fala, no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, o próprio Jesus chamando a atenção dessa igreja que foi acusada de abandonar o primeiro amor, não é? Isso é refletir. Olha, lembre-se onde foi que você caiu. Isso é refletir. Onde foi que eu caí? Onde aconteceu o desvio? Onde se deu a minha decadência espiritual? E então Jesus, ele fala: olha, você lembrar de onde você caiu é refletir. Agora você precisa praticar. Pratique as obras que você fazia no início, não é? E volta à prática das primeiras obras. Isso é voltar, isso é atitude. E é isso que falta para muita gente. Às vezes a gente consegue enxergar na nossa história um desvio se deu, mas a gente não consegue voltar mais, não é? Já caminhamos tanto, já andamos tanto,
E isso é um caminho de morte. Não pode ser feito assim. Deus abençoe você.